E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o João, do canal Cine Economia. Em nosso primeiro vídeo no canal, vamos tratar de uma paixão nacional, o cinema e os seus bastidores. Estes que cada vez mais estão ganhando a mídia, como por exemplo o caso do ano passado de Quarteto Fantástico e o seu diretor contra o estúdio, e mais recente esse ano, Esquadrão Suicida e o caso da Warner contra o David Ayer, em que a Warner encomendou duas versões do filme, uma versão do diretor e a outra versão pelo estúdio que ficou responsável pelos trailers do filme. Com base nesse caso e em outros, resolvi trazer para vocês essa abordagem bem simples e bem resumida de como funciona uma produção cinematográfica. Vamos abordar desde sua concepção até o momento em que ela chega nas nossas salas de cinema. E claro, em homenagem ao cinema atual, vou dividir esse artigo em duas partes. Para começar, vamos conhecer o passo a passo. E vamos começar naquele que, na minha opinião, é a parte mais importante: o desenvolvimento, o planejamento e a concepção de um filme. Tudo na vida precisa de um ponto de partida. E isso não é diferente na elaboração de um filme. Antes de iniciar uma produção, é preciso ter uma ideia, analisar essa ideia no contexto atual e colocar ela no mercado. Como, por exemplo, fazer um filme de super-herói pode ser lucrativo, mas qual herói usar e como utilizá-lo? E é aí que entra o desenvolvimento. O desenvolvimento é a ideia inicial de um projeto. Nela, os produtores procuram desenvolver uma história original ou uma história adaptada, como no caso dos quadrinhos. Após todos esses passos, se desenvolve um roteiro inicial para ser apresentado para o estúdio, para distribuidoras e possíveis financiadoras. É onde se espera o sinal verde para começar a dar forma ao projeto. Apesar de ser algo básico, muitos estúdios resolvem pular essa etapa e passam direto para a parte de pré-produção. Isso ocorre pela pressa do estúdio em colocar uma franquia que está em evidência no mercado. Um exemplo disso é que após o sucesso estrondoso de Jogos Vorazes, vários outros estúdios foram atrás de suas próprias franquias juvenis, pulando assim a parte de desenvolvimento e indo direto para a pré-produção. Isso é um dos fatores que contribui para a baixa qualidade de algumas adaptações de livros. Em outros casos, acontece o contrário, como por exemplo em Avatar, que atualmente é a maior bilheteria da história do cinema. James Cameron passou mais de 10 anos desenvolvendo um filme, tudo porque, nos anos 90, ainda não existia tecnologia suficiente para desenvolver o filme de acordo com sua visão. Então, galera, para resumir, o desenvolvimento é a parte de planejamento da produção cinematográfica. Daí, passamos para a pré-produção. A pré-produção é o período antes das filmagens começarem. O seu sucesso depende do planejamento e da boa relação entre os produtores e o estúdio responsável por aquele filme. Nela, se monta o orçamento, a data inicial e final do projeto e se contrata o time profissional, desde o diretor até os atores, que podem ser tanto de escolha do estúdio ou através de teste de elenco. Nessa fase também se contrata os figurinistas, os maquiadores, os câmeras e também se escolhe os sets de filmagem, que são importantíssimos para tentar baratear o custo. E como em qualquer seleção nacional, é necessário saber escolher. Um projeto tem tanto potencial quanto a equipe responsável por ele. Depois de todas as peças, o prazo e orçamento estarem todos em campo, é hora de começar a produção. A produção é o planejamento virando realidade. Ela é marcada pelo início das filmagens, que podem levar de semanas para filmes pequenos até meses para grandes blockbusters. Nela, os produtores, o diretor e o estúdio precisam trabalhar em conjunto com sua equipe de atores e profissionais para manter a harmonia do set e entregar o filme dentro do prazo e, principalmente, para o estúdio, claro, dentro do orçamento. Após o período de filmagens, se dá início à pós-produção. Com terabytes de dados e horas de vídeo, uma produção cinematográfica dificilmente conseguiria algum apelo com o público. Aí entra o papel da pós-produção, que é onde as cenas e os áudios gravados são editados para formar um filme de verdade. É onde entra também os tão conhecidos efeitos especiais. Basicamente é colocar os ingredientes na panela e fazer algo inesquecível ou digno de náuseas.
Alguns filmes, após as edições necessárias, são considerados ruins pelo estúdio, que pode resultar em regravações ou mudanças de roteiro. E é nessa parte que o bicho pega, amigo. Vamos trazer nossos exemplos iniciais aqui: Quarteto Fantástico e Esquadrão Suicida. Ambos os filmes passaram por problemas sérios na pós-produção. Nos dois casos, o estúdio não ficou satisfeito com a versão entregue pelo diretor. No caso de Quarteto Fantástico, isso ficou muito mais evidente devido às polêmicas do estúdio com o diretor logo após o lançamento do filme, com Josh Trank vindo a público falando que a versão que está no cinema não era a versão real dele. E se ele tivesse lançado essa versão, provavelmente todos teriam gostado. E aí, meu amigo, querer alterar as coisas aos 49 do segundo tempo fica complicado. Como nós falamos desde o começo, a produção cinematográfica exige de todos um planejamento pesado. E você querer alterar as coisas no final, geralmente acaba complicando o filme. E agora chegamos à última e não menos importante etapa: o marketing e a distribuição. Ok, você já tem seu filme gravado, editado e pronto para o consumidor final. E agora você só precisa vender o seu produto. Isso será feito através do marketing. Nessa etapa é onde se cria o trailer, que é o maior chamativo para levar alguém ao cinema. Ele é o resumo daquele projeto, em cenas e emoções. Ele que vai dar todo o tom para a produção cinematográfica. Outra forma de divulgação é através das redes sociais, seja em perfis ou criação de hashtags, como por exemplo Guerra Civil, que criou a hashtag TeamCap, Team Iron Man, que foi um sucesso mundial. Mas também o marketing do filme pode sair pela culatra, como por exemplo esse ano o filme Caça-Fantasmas, após o seu primeiro trailer ter gerado tanto ódio dentro da internet, sendo um dos vídeos mais discutidos da história do YouTube, o filme acabou decepcionando nas bilheterias. Isso ocorreu pela Sony não ter prestado atenção no seu público-alvo, que é algo muito importante nessa etapa. Conhecer o seu público, conhecer os fatores que levam eles ao cinema. Isso é muito importante. Um estúdio que deixa isso de lado acaba perdendo o mercado. Divulgar o filme não é suficiente, é preciso distribuí-lo. A distribuição é quando finalmente o filme fica disponível para o público. É o momento que o estúdio e os produtores esperam receber o dinheiro investido de volta. O período crucial no lançamento é o primeiro final de semana. Além de ser o período de maior rentabilidade do filme, é nele que surgirá o chamado boca a boca nas redes sociais, que pode tanto alçar um filme ao estrelato, quanto levar o filme e os responsáveis por ele para o buraco, como a dívida financeira e profissional. O que se pode concluir dessa primeira parte é que uma produção cinematográfica não nasce da noite para o dia. É necessário um planejamento para tirar um projeto do papel. E é aí que muitos produtores e estúdios falham. Com a necessidade de lucro máximo, algumas empresas acabam fazendo filmes estratégicos com pressa somente pensando nos negócios. E esquecem que o sucesso ou não de uma produção está nas mãos do seu público-alvo. E sempre estará. Afinal, por mais ricos que sejam os estúdios, a sua receita vem dos nossos bolsos. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado nesse vídeo inicial em formato de podcast. Se gostou, se inscreve aí no canal. Semana que vem começa de verdade com muito conteúdo para você. Muito obrigado e até mais.